Olá, aqui é o professor Piscine, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo dessa série de como ler livros, onde eu estou ajudando você a ler livros do jeito certo, para você aprender, para você memorizar, para você desenvolver o raciocínio crítico de uma maneira muito certa e que vai trazer para você o resultado que você deseja. Certo? Na aula anterior eu fiz uma introdução básica, né? Falei da importância de ler, é importante você assistir o vídeo. Eu falei aula, mas é vídeo, tá? Assistir o vídeo anterior que tem ali da onde eu tirei todas essas ideias que eu estou passando aqui. E hoje a ideia, né? O tema do nosso vídeo é análise da estrutura do livro. Você não consegue fazer uma boa leitura sem analisar primeiro a sua estrutura, né? Você não consegue fazer uma boa leitura sem começar a se perguntar, cara, o que eu quero? Que tipo de livro é esse? O que eu espero dele? Você não pode só pegar o livro e esperar que você vai aprender as coisas automaticamente. Analisar a estrutura do livro é o básico, é o que todo mundo faz, né? Geralmente você vai nessas livrarias, nessas lojas de livro, o que as pessoas estão fazendo? Estão folheando o livro, estão olhando ali o índice, estão fazendo... Isso é uma análise básica da estrutura do livro. O problema é que a maioria das pessoas está pensando em outra coisa, né? Está folheando o livro pensando em, tem que pagar a conta lá, o meu namorado, minha namorada, minha esposa, você entende? Mas o que você faz nesse primeiro ponto aqui? Primeira coisa, você vai analisar a estrutura do livro ativamente, prestando atenção, com foco. Isso é muito importante. Então, a primeira coisa que você vai fazer é classificar o seu tipo de assunto. Toda essa série de como ler livros, ela vai estar baseada principalmente em livros de não ficção. Tá? Livros ficcionais não vai ser o ponto aqui, até porque eu trato aqui dentro do tema do canal muito o assunto do desenvolvimento intelectual. Não que uma boa literatura não traga bons ensinamentos para as pessoas. Acho que sim, mas é um outro tipo de livro, então talvez eu faça depois um vídeo exclusivo só para isso. Tá? Acho que até como o próprio autor, o Adler, colocou no seu livro, porque é o básico só. Não exige muito quando nós fazemos uma leitura de um livro de ficção. Já um livro de não ficção, ele exige um pouco mais. Beleza? Então a primeira coisa que você faz é classificar o seu tipo de assunto. O que ele está querendo tratar? É um livro de história, de geografia, de direito, de filosofia? O que esse autor fez? Ele é um pesquisador ou são apenas opiniões que o autor está jogando aqui? Isso é muito importante para você definir, porque veja só, se eu chego aqui e vejo, por exemplo, um livro e o autor fala, olha, isso aqui tudo deriva da minha experiência ao longo da minha vida. Beleza, então eu não posso exigir do autor uma análise mais científica, mais acadêmica, porque ele já colocou no livro e falou, olha, isso aqui é minha experiência. E aí a experiência dele significa verdade ou mentira? A gente vai analisar dessa forma? Não sei, para ele talvez seja verdade o que ele vai falar. Então, analisar o tipo de assunto é muito importante. Quando nós falamos, por exemplo, o que eu estou lendo? Eu estou lendo um livro histórico. Poxa, se eu estou lendo um livro histórico e o autor coloca que ele vai tratar de um assunto importante da história, eu, como historiador que eu conheço, cara, eu vou exigir dele fontes históricas. Eu não posso pegar o livro e ele falar lá, não, porque isso aqui aconteceu com a princesa fulana em 1930. Tá, e aí? De onde você tirou isso? De onde que veio essa informação? De que fonte você tirou isso? Lembro uma vez os alunos, eu falando para eles sobre pesquisa e tal, e falei assim, né? Não, tem que ter a fonte. Eles fizeram até um meme comigo, né? Professor, não tem a fonte, porque eu pegava no pé. Mas essa é a verdade. Se você se propõe a escrever alguma coisa, e aquela coisa ali, você coloca datas, você coloca informações, deve haver uma fonte de onde você tirou aquilo. Senão, como que eu comprovo que aquilo é uma verdade ou não? Então, tudo começa com isso, com a estrutura do tipo de assunto. Depois você precisa dar uma olhada na constituição do livro, do que ele é formado, onde que estão ali as referências, as fontes, a bibliografia, tem bibliografia, não tem bibliografia, como que ele está dividido, ele é prático, os parágrafos são longos, são curtos, tudo isso dá uma ideia também de como que o livro ele vai conversar com você, porque é uma conversa constante. Você entende? O autor daquele livro está conversando com você. E você vai pegar, compreender ou não. E você tem que ter essa visão muito clara com o livro. O livro não é uma coisa morta ali, que você simplesmente pega ali e ele só joga as informações e você aceita assim, não, beleza, nossa, eu aceitei tudo que o autor está dizendo. Não é isso. O ponto não é esse. Você tem o direito de concordar ou discordar, e eu vou falar isso no próximo vídeo, mas tudo vai depender de um elemento importante que eu falarei no próximo vídeo. Então, quando você faz
se você classifica o tipo de assunto do livro, você está expondo com brevidade ali a sua constituição, o que ele é formado, ideias, o que ele tem, são fontes, ele está usando fotos, ele está usando imagens para as ideias dele, como que ele comprovou aquilo, são pesquisas científicas, ele fez pesquisas de campo. Você está pegando toda essa ideia, você vai definir o problema, tá? Aí vem um ponto importante. Você precisa definir o problema que o autor está procurando resolver. Isso é muito mais fácil para quem já tem uma caminhada na área acadêmica, né? Porque se fala muito em hipótese, problema, resolver o problema e tal. Então, quem está mais ou menos nessa área, ele já sabe disso, é natural quando pega um livro, né? O problema das pessoas do senso comum, né? do normal, do comum mesmo, da pessoa que não tem muito essa prática acadêmica, é quando ela pega o livro e ela não pensa no problema que o autor está tentando resolver. Então, eu posso pegar desde um livro simples de autoajuda, do tipo Pense e Enriqueça. Qual que é o problema que ele quer resolver? Cara, ele quer resolver o problema da minha pobreza. Então, ele quer me ensinar a ser rico. Pronto, entendeu? Tá ali o problema exposto. Até um livro, vamos dizer assim, um livro científico, tem aqui o livro Psicologia da Aprendizagem. Qual que é o problema que ele quer resolver? Não, o problema que ele quer resolver ali tem muitas teorias de psicologia, ele quer tentar abranger o máximo possível para me deixar claro quais são as principais teorias de aprendizagem da área da psicologia. Pronto, eu peguei o problema dele e ao longo da leitura eu preciso verificar se ele resolve esse problema. Falarei isso em vídeos futuros, tá? Porque senão fica desconexo. Entenda o seguinte, você pode aplicar isso nesse vídeo. Você entende? De cara eu falei para você, olha, nós estamos fazendo o quê? Uma série de vídeos sobre como ler. Qual que é o problema que eu quero resolver? O problema é as pessoas não leem direito e eu quero ajudar as pessoas a lerem direito, né? Baseando no quê? No livro do Mortimer Adler. Você entende? Há um problema, eu estou buscando a solução e ao longo dos vídeos você vai identificar, poxa, professor, você resolveu o problema. Não, professor, você não resolveu o problema. Mas isso, nos próximos vídeos, você vai entendendo como vai fazer do jeito certo. Porque o grande problema é que as pessoas não encontram o problema que a pessoa quer resolver. Isso seja em qualquer tipo de livro, pode ser igual eu disse, livro básico. A pessoa não fala assim, não, esse livro não presta. Por que ele não presta? Não, porque ele não me ensinou a fazer tal coisa. Tá, mas e aí? Significa que o livro não presta? Será que às vezes você não deixou de pegar uma informação, não deixou de compreender algo, deixou de fazer algo que o autor colocou ali e aí você já coloca que o livro não presta? Você entende? São coisas que você precisa ir percebendo ao longo da sua caminhada. Isso é muito importante, tá? A análise estrutural do livro, encontrar o problema do autor, é a primeira coisa que você faz. Geralmente isso está na introdução, no prefácio. Ele vai colocar ali, olha, geralmente a introdução ele vai ter esse ponto, né? Olha, eu quero fazer isso, então no primeiro capítulo eu vou falar sobre isso, no segundo eu vou falar sobre isso, no terceiro eu vou falar sobre isso. Essa é a estrutura do livro. Então você já sabe o caminho que vai perseguir, né? Que o autor vai seguir ao longo de toda a sua escrita. E você tem que ter isso claro. Tem autores que deixam isso um pouco mais rebuscado, até por uma questão de hábito de escrita. Tem autores que não são tão claros em relação a isso, até porque não tem muito claro, né? Mas a essência está ali, você tem que encontrar algumas vezes. Você fala, não, beleza, o autor está tentando resolver esse problema baseado na psicologia. Não, está baseado em história e sociologia. Não, está baseado em filosofia. Você entende? São coisas que você vai pegando. Professor, mas como que eu faço? Eu não consigo sacar isso aí. Você está falando assim, você está falando isso aí da estrutura, mas eu não consigo perceber isso, professor. Eu não consigo ver esse assunto, o problema que o autor está tentando resolver. É por isso que você tem que fazer uma leitura intensa até encontrar. Esse é o problema. Lembra que eu falei no vídeo anterior? Não é rápido para você fazer uma boa leitura. Não dá para você pegar e falar assim, não entendi qual que é o problema, mas vamos embora. Não, cara, volta de novo na introdução. Fala, peraí, cadê o problema do autor aqui? Qual que é o problema que ele quer resolver? Qual que é a estrutura? O que ele está fazendo? Qual que é o assunto que ele está tratando? Você vai insistindo até que, como eu disse, é uma conversa. Você entende? A diferença é que tudo que o autor falou já está escrito ali. Ele não vai explicar para você. Vai depender do seu entendimento, do seu puro entendimento. Como que você faz isso? Com a releitura, em alguns trechos. Professor, mas isso não significa que a minha leitura é lenta? Não, dependendo do tipo de livro.
E ao mesmo tempo você tem que entender que se você está começando uma leitura agora, ela vai ser devagar. E aos poucos você vai acelerando. Você entende? Aos poucos você vai pegando a ideia, você vai passando, vai pulando alguns parágrafos, vai pulando alguns pontos, porque você já vai começando a pegar a ideia com mais velocidade. Mas tudo depende primeiro de você ter esse olhar crítico. O olhar crítico sobre o livro para poder extrair dele as ideias. Beleza? Espero que eu tenha explicado de uma maneira bem prática para você esse primeiro ponto, que é justamente você fazer a análise estrutural do livro. Isso é muito importante para a sua leitura. O que você vai fazer agora? Você vai colocar aqui nos comentários. Você faz isso quando você lê? O que você procura? O que você faz quando você começa a leitura? Qual é o tipo de leitura que você tem utilizado? Isso abriu a sua visão? Que eu falei, né? O que você pensa a respeito disso? Coloca nos comentários, porque isso ajuda aqui a nossa comunidade, as pessoas que gostam da leitura, querem desenvolver a leitura, e os comentários são muito bons quando são comentários que são feitos por vocês que estão aí no dia a dia, né? Aprendendo na questão da leitura. Outra coisa, é muito importante que você compartilhe esse vídeo com o seu amigo ou amiga que está querendo ler melhor. Se ele ajudou você, ajuda o seu amigo também. Aqui embaixo o livro do Mortimer Adler, Como Ler, tá com o link da Amazon, e também nós temos aqui embaixo os meus cursos e programas de aprendizado. Quer que eu ajude você a passar em alguma prova ou concurso, ou quer o meu acompanhamento? Tá aqui embaixo o link para você acessar e conhecer os meus serviços. Certo? Então é isso. No próximo vídeo eu vou falar da primeira regra da boa leitura que o Adler coloca no seu livro. Vamos falar bastante sobre esse vídeo. Se você não assistiu o vídeo anterior, antes de seguir para o próximo, já assiste, tá? Da introdução é muito importante para você pegar a ideia dessa série de vídeos. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.